Eu vou ler o verso 25 que diz assim, ó, mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém? Feche os olhos que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Dá para nós, Senhor, de uma maneira muito simples, para que todos possamos entendê-la, aprendê-la, e assim termos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Glória a Deus. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando sobre algo que é muito importante. Esse capítulo de número 13 realmente é extraordinário aqui do livro de Atos e a gente deve olhar ele com bastante atenção. Eu quero ler aqui verso a verso com você, não vai demorar muito. Ler verso a verso algumas coisas que você precisa prestar bem atenção e entender dentro desse texto. 25. Mas João, quando completava a carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. João Batista nunca se achou. João Batista nunca buscou a glória de Deus para ele, muito pelo contrário. Ele sempre, Vinícius, fez questão de dar glória a Deus, de fazer com que a glória de Deus fosse revertida a ele. Entendeu? Sempre fez questão de fazer isso. Né? A gente observa no texto que ele fala sempre de maneira muito clara, não batendo no peito, dizendo eu sou profeta, eu sou isso. Ele disse não. Depois de mim vem aquele a quem eu não sou digno nem de amarrar o cordão do seu sapato. É assim que João Batista se coloca. A gente vê hoje aí muitos líderes religiosos se colocando iguais a Deus, né? O Irã, né? Alguns se colocam iguais a Deus. Não é assim? Ou alguns até querem se fazer maior e melhores que ele. Mas João Batista não. João Batista sempre fez questão de ser humilde e dizer que ele não é ninguém na ordem do dia, que quem comandava toda a parada era Jesus. Ok? O verso 26 diz assim, varões e irmãos, é o apóstolo Paulo que está falando. Filhos da geração de Abraão e os que dentre vós temem a Deus. A vós vos é enviada a palavra desta salvação. Eu queria frisar para você que a frase está colocando o verbo sempre no singular. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ele disse desta salvação. Por quê? Porque não tem outra. Não tem outro caminho.
Não tem outra estrada que leve ao reino dos céus senão Jesus. Ok? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, a Bíblia sempre colocou e nos ensinou de uma maneira muito simples e clara que Jesus Cristo é o caminho e que ninguém vai para o céu senão através dele. Então, essa conversa de que todas as religiões são de Deus, que todos os caminhos levam ao céu, é mentira! É mentira. Ok? Uma baita de uma mentira. Certo? Uma baita de uma mentira. Ok? E o ecumenismo não provém de Deus. É mistura de religiões. Achando que assim estão prestando um tributo a Deus. É mentira também. Então, cuidado com esses cultos ecumênicos, com essas comemorações ecumênicas, onde tem várias religiões juntas e todo mundo se ama, o amor. Não, não é isso que a Bíblia diz. Cuidado, né? A gente não deve discriminar ninguém, a gente não deve deixar de ter amizade e carinho pelas pessoas que têm outras opções religiosas ou até sexuais, não tem problema, não vejo problema nenhum com isso, tá? Pelo contrário, falo sempre para você, eu tenho pessoas que eu conheço do meu convívio que são homossexuais, com quem eu me dou muito bem, tenho o maior carinho, amizade com todo mundo, vocês sabem disso muito bem. Né? Eu faço sempre questão aqui para falar, tem uma pessoa da minha família que é homossexual, uma prima, quem eu gosto demais, casada com outra mulher, não tenho problema de relacionamento nenhum, sempre vou na casa dela, a gente toma café, abraço, dou beijo, amo as duas, sem o menor problema. Ok? Então, eu não gostaria que você fosse diferente. Nós devemos amar as pessoas. Agora, nós não devemos concordar com o pecado. Isso não. Ok? A Bíblia é muito clara a esse respeito. Tá legal? Então, não fica com esse negócio de ficar arrumando treta porque o cara é gay, porque a mulher é gay. Isso aí é uma bobagem. Entendeu? Opção sexual, cada um tem a sua e você tem que respeitar. Tá certo? Tem que respeitar, mas eu me sinto mal, passei ali, vi dois homens se beijando. O mundo é assim, irmão. Entendeu? O mundo é assim. As pessoas são livres, têm os seus direitos individuais, eles devem ser respeitados. Entendeu? E não é porque você é crente que você tem que sair chutando os outros, brigando, batendo, porque não, tá errado. Tá? Tá errado. Talvez você até fique triste porque eu tô falando isso pra você, mas é verdade. Tá errado. Assim como o cara tem direito de ser petista, né? A gente fica às vezes até brabo, com raiva, porque o cara fica falando do Lula, que ele ama o Lula, mas ele tem direito de fazer isso, você tem que respeitar o direito dele. Ok? Assim como você exige que as pessoas respeitem o teu direito de ser crente, de ter igreja aberta, de adorar a Deus, de fazer culto, eles têm o direito de ter o terreiro de Umbanda, o centro espírita, a igreja Mormon, eu não sei como é que chama o negócio do Buda, todo mundo tem o direito. E você não pode, não pode, entendeu? Se levantar com violência ou com qualquer tipo de ataque, né? Seja ele de qualquer tipo, a igreja católica ou qualquer um. Entendeu? Porque você é crente, você acha que você está certo, está todo mundo errado. Não, é assim que funciona. Ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você vive no mundo e o mundo é assim. Entendeu? O mundo é assim. Não é porque o cara tem uma opção, às vezes o menino tem uma opção, é gay, você vai desprezar ele, tratar mal, brigar. Não, tá errado. É verdade, né, Júlia? Você não pode brigar com o cara porque ele torce pro Corinthians, irmão. Você torce pro Palmeiras. Entendeu? O que seria do Palmeiras se não fosse o pato do Corinthians que sempre perde para nós, né? O que seria? O que seria do Palmeiras se não fosse os freguês do São Paulo, irmão? Hã? Concorda comigo? O que seria, que graça teria, irmão? De eu torcer pro Furacão se não tivesse o Fluminense para nós surrar eles todo ano? Não tem graça. Teria graça? Não tem graça, irmão. Então, nós somos feitos, né? Que graça teria a gente torcer pro Furacão, né? Como a pastora Ana aí, se a pastora Ana não torcesse pro Coxa e a gente pudesse zoar ela porque tá na segunda divisão, né? Mas é zoar com amor, com carinho.
Então, o mundo é feito de pessoas diferentes. A nossa função é amar as pessoas, amar os diferentes, você precisa fazer isso, respeitá-los, né? E sempre estarmos pregando a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Não é você, não é um pau, não é uma cinta, não é nada disso. Tá? Então tá errado, né? Tá errado, tá errado, não tá certo. Entendeu? Não tá certo, tá errado. Então a gente não pode ter sal demais. Se você tiver sal demais, você tá errado. Tá? Nem de menos, é claro. Mas também demais não faz bem. Tá bom? Então aprenda a conviver com as pessoas, com os defeitos, com as falhas, porque você também tem defeito, você também tem falhas, e as pessoas convivem com você da mesma maneira. Entendeu? Eu também, Inácio, admirava muito Clodovil, né? Ele era um homossexual, uma opção dele, mas uma pessoa digna, honrada. Gostava demais dele também, do Clodovil, um cara sensacional, né? Tem uns aí que são chatos, né? Xaropes, né? Mas faz parte, irmão, entendeu? Faz parte. A gente está vivendo no mundo, entendeu? A gente está vivendo nesse mundo, irmão, e no mundo tem isso aí, sacou? Então, o céu é só depois. Primeiro você tem que morrer, daí lá no céu não vai ter nada dessas coisas erradas. Mas aqui todo mundo tem opção, todo mundo tem livre-arbítrio e cada um leva onde gosta. Aprende isso com o teu pastor. É chulo, mas é verdadeiro. Entendeu? Cada um leva onde gosta, irmão. Então, você não, porque o cara torce pro Grêmio, você torce pro Inter, você vai pegar um pau, vai querer matar o cara. Pô, deixa de ser burro, cara. Não faz isso. Entendeu? Então a gente precisa entender, gostar, tratar as pessoas com carinho, com amor, sem problema. Eu sempre me relacionei aqui na minha cidade, onde vou, com as pessoas que têm outra opção sexual e tal, né? E trato eles muito bem, eles dão-se muito bem comigo, né? São pessoas que eu gosto e sabem que é de verdade, todo mundo não sou falso, né? Eu posso não gostar às vezes do caráter da pessoa, daí é outra conversa. Né? Mas não é por opção sexual, não. Tá bom? Então, aprende isso com o teu pastor, seja uma pessoa de boa, seja um crente bacana, que todo mundo gosta, né? E quem sabe alguém observando o teu exemplo, um dia queira ser crente como você também. Tá bom? Esse é o correto, tá? Vamos para frente então. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Né? Então, eles pediram a Pilatos, buscaram a Pôncio Pilatos para que matasse Jesus, porque eles não concordavam com aquilo que Jesus pregava. Ok? Então, não, né? Vamos mais para frente aí. 29. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Ou seja, Jesus morreu na cruz, eles retiraram ele da cruz e o colocaram numa sepultura. Tá legal? Esse é o 29. Aí o 30 diz assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Veja que aqui é muito legal os caras que são aí idiotas, né? Porque tem um bando de idiotas. Desculpa, eu vou falar idiota, eu vou usar esse adjetivo, eu peço que você me perdoe. Até às vezes o Espírito Santo briga comigo porque eu falo idiota, mas eu vou falar. Os caras que falam, que são unicistas, que acreditam só em Jesus, que Jesus é um só, e Jesus é Deus, Espírito Santo, tudo é Jesus, é só, não existe a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não existe. Então veja o verso 30. Mas Deus, o é Jesus. Então nesta frase nós temos dois sujeitos. Concorda comigo? Cadê as professoras de português? E o pastor está falando certo ou está falando errado? Nesta frase nós temos dois sujeitos. Quais são os sujeitos da frase? Deus e Jesus. Ok? Deus e Jesus. Entendeu? Não, Thaís Tavares Morim. Não são todos filhos de Deus, são todos criaturas de Deus, todos criados por Deus.
Quem é filho de Deus é aquele que ouve a sua palavra e o cumpre e as põe em prática. Esses são os filhos de Deus, tá? Os restos são criaturas. Todos nós somos criados por Deus, mas a Bíblia atribui o nome filho àqueles que ouvem a sua palavra e a põem em prática. Esses são os filhos de Deus, tá bom? Então, não são todos, tá? Beleza? Então, no verso 30, nós encontramos aqui, né, dois sujeitos, né? O sujeito composto, como a irmã Nilma diz. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá? Vamos para o 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém e são suas testemunhas para com o povo. Por quanto tempo Jesus foi visto andando na terra? 40 dias. Tá? Por 40 dias Jesus andou na terra. A gente tem a passagem dos caras andando para Emaús, né? Tem uma série de coisas ali em Jerusalém, ali no livro de Atos, no capítulo 1, até que ele subiu, né? Jesus foi elevado aí, subiu para o céu. Ok? Então, 31. Por muitos dias Jesus foi visto por muitas pessoas, tá? Jesus foi visto por muitas testemunhas, tá legal? Vamos para o 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então o apóstolo Paulo atribui ao salmista, ou aos salmistas, porque ele cita vários salmos aqui, as palavras proféticas relativas a Cristo. Tá legal? Então o apóstolo Paulo se utiliza das promessas feitas no Velho Testamento aos judeus, com o cumprimento delas em Jesus. Então, o cumprimento de todas as promessas no Velho Testamento deu-se em Cristo. Tá legal? 33 a gente já leu. Agora vamos para o 34. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O que é que significa a palavra corrupção? A morte. Viu a morte. Então, Davi dormiu, né? E foi posto aí num túmulo, certo? Foi posto num túmulo junto com as suas famílias, com a sua família, tá bom? Mas Jesus não viu a corrupção. Por que é que ele não viu? Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Quem é que ressuscitou Jesus? Deus, Pai Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo. E o Espírito de Deus desceu do céu sobre Jesus e o ressuscitou. Aleluia. Amém? Então nós vemos na ação Deus Pai, Deus Filho, Jesus que estava morto e Deus Espírito Santo que desceu para ressuscitar Jesus. Encontramos aí a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmão? Então, quando alguém falar que não tem trindade na Bíblia, você truca ele. Fala, tem sim, onde? Está aqui, ó. Quando Jesus foi ressuscitado, está aqui. Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. Como é que não tem a trindade? Entendeu? Ah, onde é que está escrito a Santíssima Trindade na Bíblia? Não está escrito a Santíssima Trindade. Não tem essas palavras na Bíblia. Ok? Mas eles estão ali representando a Santíssima Trindade. Os três santos, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Tá? Então, você precisa aprender a interpretar a Bíblia de uma maneira adequada, tá bom? Então, nem sempre aquela palavra dita está escrita daquela maneira, mas ela está implícita. Aí eu digo até que está explícita na Bíblia. Você só não vê se você não quiser. Tá bom? Só não vê se você não quiser. Você que está no YouTube, não esquece de dar o teu like. A gente está em 2.000 pessoas, só 1.200 curtiram a página aí.
Antes de ir embora, vai lá e curte, senão depois, na hora que eu der tchau aqui, você vai embora e não deixa a tua curtida, deixa a tua digital aí. Você não deu ainda? Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Confere, vê se a tua inscrição tá lá, se inscreve de novo, tá bom? Porque o YouTube tem aí feito com que algumas inscrições sumam. Então vai lá e se inscreve de novo, tá? Não deixa de fazer isso. A gente continua o texto, então, no verso 37. Já estamos acabando, tá? Diz assim, ó: mas aquele a quem Deus ressuscitou, nesse nenhuma corrupção viu. Então, a Bíblia fala, e eu queria que você entendesse isso, que Jesus morreu sem nenhum pecado, tá? Então, não fica criando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, dizendo, mas Jesus viveu, ele foi homem, ele teve... Não, Jesus nunca teve nada, nasceu e morreu santo, tá? Não queira ficar atribuindo a Deus coisa que ele nunca fez. Beleza, irmão? Certo? Entendeu? Tá? Então veja o que a Bíblia diz no 37, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ou seja, Jesus nunca teve nenhum pecado. Os pecados pelos quais ele pagou foram os meus e os seus. Ok? Então ele pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, porque ele não tinha nenhum dele para carregar. Tá legal? Não tinha nenhum para carregar. Tá? 38. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se anuncia a remissão dos pecados. Então, quem é que tira os pecados do mundo? Quem é Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo? Jesus. Então, para quem é que você tem que dirigir a sua oração? Jesus. Ok? Então, quando você vai orar, você precisa orar em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus. Não tem outro. Entendeu? Marcelo Aguiar, a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Então, se você só ficar irado, mas você não fazer a tua ira se transformar numa metralhadora giratória na tua boca, você não bater em ninguém, você não xingar, você não é. Mas ela tem que passar logo, tá? Entendeu? Irmã Ilma, isso é uma heresia, um professor de escola dominical dizer que Jesus teve desejo sexual. Isso é uma heresia. Né? Porque alguém que vive no Espírito Santo de Deus não pensa em relações sexuais, que são uma coisa da carne, tá legal? Então isso é uma bobagem, uma grande heresia, né? E certamente esse professor de escola dominical que falou isso é um baita de um herege, tá legal? Não é isso que a Bíblia diz, tá? Porque Jesus disse, seja santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias. Tá legal? Então, Jesus foi santo todos os dias, é o que a Bíblia diz. Agora, se as pessoas não acreditam na Bíblia, né? Por isso que eu não gosto da escola bíblica dominical, porque qualquer idiota vai dar aula sem ter o menor conhecimento da palavra. Estuda o livrinho, né? Estuda a lição e não conhece a Bíblia. É um bando de analfabíblico ensinando outros que não conhecem nada, né? Então é melhor você ficar aqui com a gente na igreja virtual, que aqui você participa do culto com o pastor e aprende a Bíblia direto da fonte, tá bom? Vamos continuar. 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então veja que aqui o apóstolo Paulo faz uma distinção clara entre o Velho e o Novo Testamento. Ok? Velho e Novo Testamento. Então, no Velho Testamento não existe justificação para o seu pecado, apenas no Novo. Então, a velha aliança, o apóstolo Paulo foi muito claro, foi abolida. Abolida. Ok? E em Cristo nós recebemos uma nova aliança. Certo? Então, nós somos crentes neotestamentários. Também, Kleber. Também, Jesus é o próprio Deus. Também, não está errado, né? Não está errado. Tá legal? Porque a Bíblia diz que os três são um e um são os três. Se você avaliar dessa maneira, não está errado. Mas Jesus é Deus Filho, tá? Deus Filho. Ele é Deus, mas ele é Deus Filho, tá? E tem o Deus Pai e tem o Deus Espírito Santo, ok? Nessa ordem aí. Tá legal, gente? Então, nós somos justificados em Jesus Cristo quando cremos nele. Então, quem crer e for batizado será o quê?
salvo. Você pode dizer amém? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Amém? Todo mundo entendeu? Bênção pura, glória a Deus. Hoje é quinta-feira. Deus abençoe você. Até amanhã, sexta-feira, às 14h, a gente está aqui de novo para mais um estudo legal, mais uma palavra profética. Quem sabe, se o Senhor nos der uma palavra profética, a gente vai trazer, tá bom? Mas se não, a gente se encontra aqui amanhã, sexta-feira, às 14h, se Jesus não voltar. Se ele voltar, com certeza eu e você nos encontraremos no céu. Você crê nisso? Um beijo no teu coração, Deus abençoe você, tá? Que Deus abençoe essa água que você tem colocado aí, para quando você beber dela, receba da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Não esqueça, a partir das 18h inicia o jejum até amanhã, meio-dia, somente de sólidos, tá? Com líquido aí você pode beber o que você quiser, café, um suco, qualquer coisa, né? Um caldinho, né? Coa ele, toma um caldo e tal, e jejua, apresenta o teu pastor, a tua igreja. Eu preciso da tua oração. Se você puder jejuar pelo nosso ministério, pela nossa igreja, vai ser uma bênção, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus e até amanhã. Tchau, galera!